Olá, amigos do R7, internautas. Meu nome é Diego Junqueira, eu sou repórter do portal e é com muito orgulho que eu anuncio hoje o primeiro de uma série de programas sobre economia que a gente vai apresentar aqui no Facebook do R7. Mas espera aí, não precisa fugir, não precisa ter medo. A gente vai tratar de economia de um jeito fácil, de um jeito simples de entender, porque você já percebeu, não tem como mais você não ter informações sobre economia. A gente não discutir economia. A economia está afetando a vida da gente o tempo inteiro. E tem muita informação que a gente não sabe se é verdade ou não sabe se é daquela forma que estão apresentando, né? Por exemplo, dizem que o trabalhador brasileiro é muito improdutivo. Será mesmo? Vamos descobrir hoje aqui. Agora, quem vai falar sobre economia para vocês no nosso programa Economia Sem Paletó é o economista Richard Rittenband, que é comentarista do JR News lá com o Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Richard? Tudo jóia, Diego? Tudo Beleza. bem? Tá preparado para a gente encarar aqui essa jornada? Tranquilo aí, assuntos bem interessantes hoje, pessoal. Pois é. Vamos ressaltar o seguinte, internauta, por favor, mande as perguntas de vocês pra gente, escrevam aí embaixo nos comentários do Facebook do R7, que a gente lê aqui, enfim, se você tiver com uma dívida, a gente não vai pagar as contas, mas a gente pode ajudar você a resolver seu problema, tá bom? E também, eu nunca entendi por que a inflação tá caindo, mas o preço tá aumentando. Pergunta pra gente, que a gente vai, ao longo desses programas, a gente vai conseguir responder. E, Richard, minha primeira pergunta hoje, o que a gente preparou para o internauta da R7, né? Por que alguns países são ricos e outros países são pobres? A gente consegue, estamos predestinados a continuar em um país pobre por todos os séculos ou a gente consegue mudar essa história? Vamos falar disso? Eu acho essa pergunta excelente, porque o que a gente tem visto no debate econômico atual é de um pouco de tudo, menos pensar o Brasil a longo prazo. Então, respondendo a sua pergunta da maneira mais simples possível, produzir laranja, minério de ferro, banana, carne, ou produzir chip de computador, carro, alta tecnologia, faz toda a diferença. Então, respondendo, um país vai ser rico ou pobre de acordo com o conhecimento e a capacidade que ele tem de produzir determinados produtos e serviços. Mas você está querendo dizer assim, por exemplo, que o Brasil, que é um grande exportador de recursos naturais, de produtos agrícolas, a gente continua vivendo mais ou menos no esquema desde 1500, desde a época da colônia, é isso? Quando um país ele se direciona para produzir produtos e serviços de alto valor agregado, ou alguns autores chamam de sofisticados, de alta tecnologia, o arranjo de sociedade que é necessário para produzir isso, gera uma sociedade que vai criar os postos de trabalho com os melhores salários, vai ser uma sociedade menos desigual. Já se você vai só para via agrícola ou agronegócio, que é processar as commodities, por exemplo, esses produtos de recursos naturais, você está condenando a sociedade a ficar na renda média ali, porque o arranjo de sociedade que você precisa para isso é totalmente diferente. Então, se você olhar os países ricos, por que eles ficaram ricos e por que os países pobres, como por exemplo o Brasil, que a gente pode falar um país mediano, ele está nessa situação, é o conhecimento e a capacidade que ele tem de produção. Mas espera aí, deixa eu entender. A gente consegue ver alguma coisa para a gente conseguir visualizar isso? Vamos lá? Graças a um grupo de pesquisadores de Harvard e do MIT, que são tanto economistas quanto físicos, então os economistas têm que agradecer muito essa contribuição dos físicos. Você tem o Ricardo Hausmann, um economista venezuelano, e um físico, César Hidalgo. Eles criaram um mapa para a gente conseguir ver o mapa, Doug, qual economia produz produtos e serviços de alto valor agregado e qual países não, porque assim, qual o segredo? É igual quando você faz um investimento, você está concentrado só no investimento e aquele investimento dá errado, você está ferrado, você não vai dar certo. Agora, se você diversificar e tiver exposto a vários tipos de investimento ou diversos produtos, a chance de você ter mais sucesso é muito maior. Então eles começaram O que está mostrando esse mapa aqui, Richard? Ele está mostrando o seguinte, a impressão digital do sistema produtivo, ou seja, o que cada país pode produzir, é você olhar as exportações dele. O que é as exportações? É aquilo que ele vende
para o resto do mundo. Então, cada pontinho desse, de cores diferentes que a gente está vendo, é um tipo de produto que está sendo exportado. Que cada país vende. E olhando esse geral aqui, como que você interpreta assim, das cores que a gente está vendo? A gente já vê de cara, por exemplo, no continente africano, você vê que tem vários produtos que não são produzidos por esse país, então é uma economia que é complexidade baixíssima, diversificação muito ruim. Mas se a gente selecionar máquinas e equipamentos, a gente consegue ver quem está produzindo alta tecnologia no mundo, e agora a gente vai ficar um pouco mais chocado. Olha só. Perceba os pontinhos azuis, são os grandes polos industriais do mundo. Entendi. Isso que está mostrando em azul, então, são as exportações de máquinas. São os países que produzem e vendem para o resto do mundo máquinas. Certo. Então você vê que você tem 3 polos de produção no mundo. Estados Unidos, México, Canadá. Você tem a Alemanha liderando lá a Europa e você tem a China, Japão e Coreia do Sul lá na parte da Ásia. Olha lá o Brasil. O Brasil totalmente apagado. Então a gente é uma economia totalmente voltada para recursos naturais e serviços que não são sofisticados. O que é um serviço não sofisticado? É serviço de restaurante, cabeleireiro, que não exige uma tecnologia para ele ser produzido. Então, países que estão produzindo esses produtos e serviços aí tecnológicos, eles que geram os melhores postos de trabalho. Os postos de trabalho que o trabalhador vai ganhar mais, vai ter uma remuneração maior. Já são os países que têm a população mais rica, né? Isso. Aqui, para a gente ficar mais nítido ainda, a diferença. Então, você vê que o mundo está literalmente dividido mesmo, entre quem produz e tem conhecimento de fabricar produtos de alta tecnologia e os que só fornecem recursos naturais. Entendi. Agora, vamos comparar alguns países, então, para a gente entender porque, pelo que nós estamos entendendo aqui, quem tem uma economia mais complexa, que faz produtos mais sofisticados, como você falou, são os países mais ricos, né? Vou pedir para o Doug, então, colocar para a gente os mapas de exportações da Alemanha, então. A Alemanha a gente vai ver a impressão digital da Alemanha. O que significa a impressão digital da Alemanha? Baseada na pauta de exportação da Alemanha, a gente vai ver a capacidade, todo o conhecimento que esse país tem. Porque assim, não basta você ter a matéria-prima, você tem que saber como fazer, você tem que ter o conhecimento. E depois a gente vai mostrar que o conhecimento, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele não depende do individual, ele depende do coletivo. Vamos chegar lá, então. Vamos chegar lá. Vamos lá, Alemanha, então. Olha só a pauta de exportações, totalmente alta tecnologia, máquinas, transporte, que aí você tem carros, química fina, que aí você tem produtos químicos, plásticos, borrachas, instrumentos, tem um pouco de metais e alimentos, mas a maior parte da estrutura produtiva da Alemanha é o quê? Produtos e serviços de alto valor agregado. Então ela tem um grau de complexidade altíssima. Então ela gera os melhores empregos, uma sociedade menos desigual, mais unida, a gente vai depois entender por quê. E vamos colocar no do Brasil agora, Doug, por favor, para a gente comparar. A gente viu ali que é máquinas, os produtos químicos e transportes na Alemanha, né? Agora, na pauta de exportações do Brasil, a gente vai ver o predomínio dessa palavra que a gente tem medo, né? Commodities, né? Quase. O que são as commodities? Tem produtos, os recursos naturais, aí produtos hortícolas, produtos minerais, então é minério de ferro, laranja, banana, máquinas, carne. Produtos químicos e transporte, que era o principal da Alemanha, aqui vai comportar nem 20%, né? Exatamente, a gente é totalmente voltado para agronegócio e não há desenvolvimento econômico por via agrícola, não há. A única forma de você conseguir desenvolver um país é através da industrialização, pelas próprias características da indústria. Aqui no agrícola, fica concentrado em determinadas áreas, você não tem tantas etapas, né, de produção, e extrair, processar, etc. Agora, para você fazer por exemplo, um Boeing, um avião, quantas peças você precisa, quantas as empresas precisam fazer alianças entre elas. Então você tem empresa trabalhando com empresa, produzindo isso, para fazer um carro. Então o conhecimento que você precisa ter é muito maior. E outra também, por exemplo, a gente está voltado só para commodities. De repente deu problema na carne. Ninguém mais quer a carne brasileira. Ninguém mais quer a laranja, ninguém mais quer a laranja brasileira, ninguém mais quer a banana brasileira. E aí?
A gente, Não tem pra onde a gente correr. consegue desviar a nossa produção para outra rapidamente, por exemplo, a tecnológica? Não, leva tempo. Agora, Mas quando, por exemplo, desculpa te interromper, quando a gente fala assim sobre a crise econômica brasileira, né? Muitos economistas fazem uma avaliação de que não fosse o agronegócio, a situação da economia brasileira estaria pior, né? Existe uma exaltação do Sim. agronegócio brasileiro. Como que você vê isso? Quer dizer, não é o agronegócio não vai salvar a gente. eu acho assim, tem países que se aproveitaram dos recursos naturais, mas usaram esses recursos para diversificar a economia. Então eles aplicaram na industrialização. Agora, Sim. você querer viver só do agronegócio é miopia de curto prazo. É você pensar só no curto prazo e condenar o país a não gerar os postos de trabalho que ele precisa no futuro. Porque a revolução tecnológica agora que está vindo por aí, ela é brutal, né? Então, Entendi. Agora, vamos falar da Coreia ou da China? Das podemos falar da exportações? China. Da China? Você coloca pra gente então, Doug? A China é um bom exemplo, Diego, porque a China até pouco tempo atrás, ela era uma economia totalmente agrícola, não tinha tanta sofisticação. O que eles começaram a fazer? Diversificar a economia e começaram a se voltar também para a indústria. Máquinas, olha aí, quase 50%, pouquinho de metais, plástico e borrachas, produtos Quantos químicos. anos eles levaram para fazer isso? Olha, eles começaram esse movimento, a gente depois vai ver num gráfico mais pra frente, mas não faz tanto tempo não, tem coisa de 15 anos. Entendi. Em 15 anos, Diversificar. você não vê que outro dia saiu até a notícia que o trabalhador industrial chinês ele já ganha mais que o brasileiro? O trabalhador chinês. Isso. Por quê? Porque lá estão se gerando os postos de trabalho que pagam altos salários. Entendi. Aqui no Brasil não se gera postos de trabalho que pagam altos salários. E se a gente pagar altos salários para postos de trabalho que não, a produtividade não condiz, o que acontece? É a crise que a gente está passando agora. Entendi. Tem um momento que vai vir inflação, desequilíbrios, etc. Agora, Richard, tem os nossos internautas aqui no Facebook tá perguntando bastante sobre a influência da corrupção Nossa, genial, na falta nossa. na dificuldade do desenvolvimento econômico. Sim. E a gente vê que Brasil e China têm pautas de exportações diferentes, mas são dois países que convivem com uma realidade muito corrupta, né? Sim. Como que você... A corrupção, ela atrasa o país? De que maneira Nossa, que ela... essa pergunta é excelente. O que os físicos descobriram, Andy? Eles descobriram que para você criar um produto sofisticado, fazer, por exemplo, um smartphone, um computador, um Boeing, o nível de conhecimento que você tem, uma pessoa não consegue armazenar e nem uma empresa. Você precisa ter uma rede produtiva, uma série de conexões entre empresas. Então, as empresas trabalhando, por exemplo, o cabo USB, você precisou de pelo menos 8 empresas desenvolvendo ele. Então, você tem alianças entre pessoas e entre empresas. A partir do momento que você tem um país com corrupção generalizada, o que acontece? Isso impacta no chamado capital social. O que é o capital social? É o estoque daquele país de crenças e valores. Num português bem claro, ninguém mais acredita em ninguém, ninguém mais coopera com ninguém. Quer dizer, aquela complexidade montada para que a sociedade funcione, para que produtos sofisticados surjam, isso fica abalado, essa rede de contatos. Você não consegue formar a rede, porque para formar, por exemplo, o conhecimento para criar um Boeing, você precisa de uma rede enorme de pessoas e empresas trabalhando naquilo. A partir do momento que nenhuma confia em outras, a rede está quebrada. Então você não tem como formar o conhecimento coletivo. Então o grande segredo, a chave da prosperidade é o chamado conhecimento coletivo que aquela sociedade armazena. E quando você tem sociedades corruptas, o que acontece? É cada um para o seu canto. E os físicos descobriram mais uma coisa. E aí fica mais fácil, então, você fazer produtos menos sofisticados, né? Já que a rede não está montada. Produtos menos sofisticados. E aí você tem também alguns efeitos colaterais. Você tem pequenos grupos que se formam e que acabam pegando toda a parte do bolo que o país cria. Então o país, mesmo que se criar renda, ele não consegue distribuir. E as pessoas também ficam suscetíveis, além da crise econômica, a populismo político. Aí o governo é obrigado a dar assistência. Então, ao invés do governo dar assistência social, se ele criasse um sistema produtivo para gerar esses postos de trabalho dentro dessa indústria mais complexa, aí não precisa de assistência social nenhuma. As pessoas teriam um salário elevado, poderiam levar uma qualidade de vida boa. Agora, na China, eles conseguiram superar os problemas de corrupção, então, né? Ainda não, né? Tá em transição. Eles conseguiram superar a corrupção para fazer uma economia sofisticada. Isso, as empresas, pelo menos, elas estão... Tudo bem que você tem o controle centralizado, mas elas estão cooperando mais. Vamos colocar aqui, mais. Doug, por favor, a pauta de exportações da China.
A China então superou essas questões e conseguiu, foi o que a gente acabou de mostrar. Isso, ali, a gente né? mostrou a China, máquinas, e você vê que foi em pouco tempo, né? Sabe um outro exemplo bom que a gente pode botar? Malásia. Vamos botar a Malásia aqui para gente comentar. Por que a Malásia é interessante assim? Em pouco tempo também, uma economia que ninguém dava nada, de repente eles faziam o quê? Eles faziam um projeto nacional de longo prazo, direciona a economia para produzir o quê? Alta tecnologia, circuitos integrados, telefones, hard drives, né, peças de escritório, impressoras, e continuam também com um pouco de commodities. Sabe o que é interessante? Que a Malásia, ela tem mais ou menos a mesma renda per capita do Chile, que é o queridinho das análises. Só que você vai ver a desigualdade social, a da Malásia é menor. Por quê? Porque a Malásia ela é uma sociedade mais complexa do que a chilena, ela é mais sofisticada do que a chilena, porque a chilena é totalmente também voltado para recursos naturais. Tá tão dependente quanto a gente. Hoje parece que é bonito, mas se depois ninguém quiser comprar o cobre chileno e o salmão do Chile, o que acontece? Eles estão totalmente vulneráveis, eles não diversificaram a economia. Ou seja, a situação do Chile é muito parecida com a do Brasil. Um pouco apesar melhor, de ser um pouco melhor, no apesar curto prazo parece ser, mas qualquer... Entendi. Agora eu vou te botar numa fogueira. Você vem me trazer o exemplo da China e da Coreia do Sul. Agora, são países em que a jornada de trabalho é elevada, né? Eles trabalham lá muito mais. Lá nós temos mais relatos de trabalho escravo. No Brasil temos bastante também, mas na China tem jornadas exaustivas, na Coreia do Sul também. Eu queria mostrar para você, por favor, Doug, o mapa da jornada de trabalho, horas médias trabalhadas em vários países. Isso, exatamente. Porque a minha pergunta para você é o seguinte, eles podem ser exemplos para o Brasil, um país como a Coreia e como a China, que em pouco tempo conseguiram se desenvolver? Eu acho assim, em partes, né? O exemplo de que é possível direcionar a economia, sair dos recursos naturais e partir para uma industrialização é ok. Mas a fórmula como sociedade, aí a gente pode se espelhar em exemplos muito melhores. Aqui nesse gráfico, você tem diversos países, você vê da menor jornada, total de jornada anual, até a maior, que você tem lá México, Coreia do Sul, Grécia, você vê. O pessoal às vezes tem a ilusão de que o grego não trabalha, e é um dos povos que mais trabalham. Por que isso? Então tá certo, essa faixa verde aqui é os Estados Unidos, né? Que tá bem ali. São quantas? São 1.790 horas. 1.790 horas do trabalhador em 2015, né? Isso. O Brasil, ele estaria mais ou menos... o Brasil não está aparecendo no mapa. Porque ele é só um membro da OSD, né? Ele estaria próximo dos Estados Unidos. Isso, próximo dos Estados Unidos. Mas assim, para as pessoas entenderem essa questão da jornada de trabalho. Quem que é aquele país ali que está em azul? A Alemanha é o mais complexo do mundo e o que tem a menor jornada de trabalho. Então é assim, quando você é produtivo, você produz, ou seja, você consegue produzir muito em pouco tempo, isso é ser produtivo, você produzir muito em pouco tempo. Você pode... você não precisa trabalhar tanto. Agora, se você... Peraí, como é que é? Você não precisa trabalhar tanto para ser produtivo? Não. Como assim? Porque você já tem a tecnologia a seu favor, você já tem os processos, o sistema produtivo coletivo já está inserido. Então, por exemplo, isso é uma coisa muito comum. A culpa é do trabalhador brasileiro, que ele é improdutivo. Isso, a gente escuta ou bastante. Ou ele é preguiçoso, ou é... Mentira! Como é que explica, então, quem fala isso, que o trabalhador brasileiro tido improdutivo, ele vai e migra para os Estados Unidos, para uma Alemanha, para um Japão, e quando ele é inserido no sistema produtivo... Um sistema complexo, sofisticado, em pouco tempo ele está trabalhando e produzindo igual um alemão, igual um americano, igual um japonês, porque não depende do indivíduo, depende do sistema, é coletivo, não existe produtividade individual, isso é uma grande falácia. Você tem que pensar num sistema coletivo produtivo, onde qualquer trabalhador que foi inserido lá, em pouco tempo, com repetição, observando os demais trabalhadores, impregnado daquele sistema, em pouco tempo ele se torna produtivo. Então o problema do Brasil não é individual, o problema é que o nosso sistema coletivo é extremamente improdutivo. Você vê a Alemanha, então, e os países escandinavos, que é Noruega, Dinamarca, Suécia. Estou só aproveitando para contar. São onde trabalham menos horas. Olha a rotina do escandinavo. Pô. Ele está num sistema complexo, ele é produtivo. Então ele vai lá, trabalha, dá 3, 4 da tarde, ele já sai do trabalho. Então ele pode passear, ele pode ir no museu, ele pode consumir, ele tem uma vida. Agora, nesses outros países,
2 horas para chegar no trabalho. Mas os países escandinavos são uma realidade muito distante do Brasil, né? Para a gente imaginar que a gente pode chegar lá. Não, ou pelo contrário, não? eles também começaram com recursos naturais, utilizaram esses recursos naturais para se industrializar, tanto produtos quanto serviços sofisticados. Você vê a Finlândia, a Suécia, Noruega, e começa, e como eu falei, quando você parte para esse caminho, o arranjo de sociedade que é necessário para você chegar nesse caminho começa a mudar tudo. As pessoas precisam cooperar mais, as instituições do país têm que funcionar melhor, a corrupção tem que ser muito menor. Então você vê que só tem ganhos. Agora, você ficar só na parte agrícola, aí você está condenado a pequenos grupos dominarem tudo, ou você ter, por exemplo, uma elite do setor público que começa a atrair os jovens para prestar concurso porque ele não encontra salários altos e cargos na iniciativa privada. Você começa a distorcer toda a economia. Agora, um pensamento econômico muito comum é com relação aos acordos de livre comércio, né? Acabar com as barreiras comerciais para facilitar a venda e compra de produtos. Nessa economia complexa, o Brasil se daria bem num esquema desse? Não, porque o que acontece? Qual seria Mas o é o que acordo? estão se divulgando pra gente, né? O acordo seria, Diego, você é tão bom em produzir recursos naturais, continue produzindo só isso. Eu te vendo o avião. Esse é o tio Sam, vamos dizer. Eu te vendo o carro, eu te vendo o smartphone. Ah, mas aí você pode perguntar, Richard, mas e se flutuar muito o preço aí dessas commodities, esses recursos naturais? Não tem problema, vai ter uma crisezinha só, a gente dá um jeito. Enquanto isso, eles estão acumulando conhecimento, know-how, e estão criando uma diversificação, ou seja, sendo capazes de produzir cada vez mais produtos diferentes. Então, assim, um acordo, o país tem que se abrir, tem que se conectar a outras cadeias produtivas, tem, para você pegar know-how, você pegar informação, mão de obra, etc. Agora, tem que ser muito estratégico, tem que ser pensado. Em primeiro lugar, é deixar claro, não quero ser exclusivamente um produtor de recursos naturais. Olha, não quero ficar no século XVI, né? Uma maneira de abrir o país tranquilamente, sem ter que fazer alíquotas de importação, barreiras, é bem simples. Se a taxa de câmbio do Brasil tivesse no patamar ideal, os produtos brasileiros estariam competitivos e quem quiser vender aqui também poderia vender, só que a taxa de câmbio tornaria esses produtos de fora mais caros. Entendi. Só que a gente estaria competitivo e eles teriam que estar mais ainda competitivos se eles quisessem vender aqui. Que países fizeram isso? China, a Ásia, a Alemanha, que condena a tal da guerra cambial. Por que ela está na zona do euro? Porque a zona do euro é uma mistura de vários países. Se a Alemanha tivesse sozinha a moeda dela, que ia ser o marco alemão, estaria ultra valorizada. E ela consegue uma moeda mais desvalorizada adotando o euro. Ou seja, facilita as ela trocas comerciais. ela se torna mais competitiva via câmbio também. Isso é outra falácia que o pessoal fala, não, o câmbio é um pecado mortal, não mexa, tem que deixar valorizar, é bom sinal. Não, todos os países estão fazendo isso, né? E esses que estão ricos, então, acordos comerciais, tem que tomar cuidado. Agora, tem uma pergunta dos internautas aqui, eles querem saber sobre o projeto de terceirização. Como que, pensando na economia complexa, na sofisticação da economia brasileira, a terceirização, ela poderia colaborar? Eu tenho uma imagem que vai valer mais que 1000 palavras. Podemos botar o gráfico lá dos salários, a distribuição dos salários? Vamos colocar, Doug, por favor? O gráfico dos salários é um gráfico que fala isso. Distribuição dos salários no Brasil. Para as pessoas que estão assistindo a gente Vamos lá, entender. gente. Ó, que você que está com a dúvida sobre a terceirização... Você tem essas barrinhas verdes. O Richard vai explicar agora aqui a divisão salarial. Quanto maior a barrinha verde, mostra onde está concentrado os empregos. Nesse eixo aqui, mostra quanto esse emprego ele remunera. Então ali, a gente tem, só para a gente exemplificar, a maior parte da população brasileira ganha entre 800 e R$1.000. Isso. É isso. Exatamente. Então com a nossa estrutura produtiva, com tantos discursos e promessas, que postos de trabalho estamos criando? São esses. Postos de trabalho de baixa remuneração. Você vê que os de alta remuneração... Vamos ver, onde que está aí R$2.500? Se o sujeito vai ganhar R$2.500. Aqui, ó, você vê que já é baixo. Já está já tá no... achatado. Já está no grupo dos ricos, né? Digamos assim, se fosse comparando dentro do Brasil, né? Entendi. Que é um absurdo, assim, é um absurdo. E ali aquele 5 mil distorcido é mais porque no setor público você tem distorções dentro dele mesmo. Então você tem cargo que às vezes tecnicamente nem se justifica e o cara tá ganhando 10, 12 mil. Não, entendi. Quer dizer, a gente cria salários. A maior parte dos empregos que o Brasil cria é para pagar entre 600 e 1.400 reais. E
acima de R$5.000, né? Quer dizer, Isso. é um sinal claro aqui da desigualdade, da qualidade de emprego no Brasil. Agora, onde que a terceirização entra nisso? Você já tem os postos de trabalho que estão sendo criados, são de serviços não sofisticados, ou de fabricação de produtos de recursos naturais, ou seja, que tem uma remuneração baixa, produtividade baixa. Você vai terceirizar ainda, o que você poderia fazer para aumentar a renda desse país, tornar ele mais próximo? Você tinha que direcionar ele para a industrialização e criar os postos de trabalho do futuro. Está vindo uma revolução tecnológica que não tem mais jeito, já está em andamento a tal indústria 4.0, que é o quê? São máquinas, robô que conversa com o robô dentro da fábrica. Aí eu pergunto, quanto que ganha um cara que faz a manutenção desse robô, que faz o software desse robô? Quanto que ganha? Agora, um cara lá, por exemplo, a gente tem um restaurante. Por mais que a gente goste daquele garçom, ache que o cara trabalha bem, tem como a gente pagar 20, 30 mil reais para ele? Vai se justificar? Vai compensar? Então você vê, a chave é essa, que empregos estamos criando e que empregos vamos criar? Então quando as autoridades falam, não reclame, trabalhe, é uma grande falácia então. Eu acho que o certo seria, por favor, você que está no comando, trabalhe para tirar a gente dessa armadilha dos recursos naturais. Direcione a nossa economia para se tornar mais complexa. Para não ter que ficar fazendo só trabalho não sofisticado, né? Exatamente. Para criar postos sofisticados. Richard, eu queria te agradecer. Acho que foi bastante legal aqui a nossa conversa. Tem muito assunto ainda para a gente falar. Internauta da R7, compartilhe, comente, mande perguntas. A gente vai voltar a cada 15 dias para falar de assuntos da economia e do seu dia a dia. Se você quiser gravar um vídeo para mandar para a gente, pode mandar. Fiquem à vontade, tá certo? Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Richard. Um abraço aí, até a próxima. Valeu, até a próxima.